A força e a velocidade dele não tinham caído nem um pouco. Se duvidar, tinham ficado ainda mais violentas. O golem cuja cabeça Jin Hunkandel havia atingido agora estava grotescamente deformado, mas mesmo assim avançava em fúria com uma força assustadora, enlouquecido e implacável. Se o núcleo não estava na cabeça, então só restavam as outras possibilidades. Enquanto continuava desviando da chuva de cortes, Jin Hunkandel foi eliminando as opções com calma na cabeça. Usando toda a sua força, Jin Hunkandel cravou a espada fundo no estômago do golem, com um impacto tão pesado que o choque subiu pelo seu braço. Mesmo assim, ele não parou nem para comemorar nem para entrar em pânico. Continuou analisando a criatura com a mente fria e focada, lendo suas reações no meio da luta. Então só restava um lugar. Reunindo toda a sua força em um único golpe, Jin Hunkandel desceu a espada mais uma vez e partiu o golem limpo em dois. Quando o medo pareceu transbordar daquele corpo despedaçado, Jin Hunkandel não conseguiu evitar encarar aquilo por um segundo e soltar uma respiração chocada. Inacreditável! Vocês fariam uma coisa dessas com a própria espécie. Mas antes mesmo que esse pensamento se assentasse, o golem restante se aproximou em silêncio por trás de Jin Hunkandel. Ele sentiu a intenção assassina na hora, nítida e inconfundível, e reagiu no exato instante em que ela o alcançou. Sem a menor hesitação, Jin Hunkandel se virou e brandiu a espada em um único corte decisivo. Os olhos do golem estavam injetados de sangue, e seu rosto tinha se torcido numa expressão horrível que mal parecia humana. Ele soltou um rugido selvagem, daquele tipo que fazia parecer que a criatura tinha perdido completamente a sanidade. Então rachaduras se espalharam pelo corpo do golem, e dessas fissuras explodiu uma onda de poder ofuscante em um clarão brilhante. Um instante depois, aquele corpo danificado começou a se despedaçar, explodindo e se quebrando em fragmentos espalhados diante dos olhos de Jin Hunkandel. Quando o segundo golem finalmente caiu, Jin Hunkandel soltou uma longa respiração controlada. Aquele feitiço tinha chegado perigosamente perto de ser concluído, e ele sabia muito bem o quão terrível tudo poderia ter ficado se ele tivesse sido só um pouco mais lento. Que coisa distorcida, e, ao mesmo tempo, tão elaborada. Justo então, um som repentino ecoou e cortou o silêncio. Por favor, no momento em que a voz chegou até ele, Jin Hunkandel congelou. O pedido sombrio e quebrado continuou. Por favor, me mate. O golem mutilado estendido no chão estava implorando pela morte, com uma voz encharcada de um desespero tão profundo que parecia mais pesado do que o sangue naquele lugar. Ao ver aquilo, Jin Hunkandel ficou em silêncio por um momento. Depois, pressionou os lábios, engoliu o que queria dizer e fez um pequeno aceno sombrio com a cabeça. Tudo bem. No instante seguinte, o sangue espirrou no ar, e com aquele golpe final, ele concedeu à criatura seu desejo desesperado. Jin Hunkandel ficou ali parado por um bom tempo, sem se mover. Eu não sei exatamente o que aconteceu com essas pessoas, mas, ele apertou com mais força o punho da espada, e sua voz ficou mais fria. Ninguém neste mundo escolheria de livre vontade se tornar um golem primevo, ainda mais sabendo o que espera no fim dessa transformação. Os olhos dele se encheram de uma fúria fria e cortante contra as pessoas perversas por trás disso. Depois que alguém era transformado numa daquelas coisas, virava nada além de um peão descartável, sem qualquer futuro, jogado fora como lixo. Agora não era hora de se afundar na raiva. Uma situação inesperada tinha acontecido ali, e, além disso, ele havia descoberto um segredo terrível ligado ao clã Zipli. Ele até suspeitou que ela já soubesse disso antes mesmo de lhe dar a missão. Mesmo assim, isso não tornava sua missão menos importante. Nem mais fácil de lidar abertamente. Mesmo que ele expusesse isso agora, o clã Zipli muito provavelmente negaria tudo sem a menor vergonha. Nesse momento, Jin Hunkandel se abaixou e pegou um fragmento do chão. Criar um golem primevo era um crime gravíssimo, e até uma simples suspeita já bastaria para atrair uma investigação oficial do Império. Primeiro, eu preciso de provas. Depois, continuo a missão. Mesmo com minha autoridade, não posso agir de forma imprudente sem evidências. O clã Zipli quase certamente interferiria em qualquer investigação no momento em que ela começasse, e ele entendia isso muito bem. Mesmo assim,
esse não era um problema que ele pudesse resolver agora. Mais importante que isso, os magos ainda não tinham feito nenhum movimento, o que significava que eles ainda acreditavam que este lugar não passava de um depósito comum. Se eles soubessem que golems primevos estavam sendo mantidos aqui, não tinha como terem deixado o lugar guardado de forma tão frouxa e descuidada. Isso levou Jin Hunkandel a acreditar que nem todo mundo em Zipli estava envolvido no uso de magia proibida. HMPH. O feitiço de proteção colocado sobre a placa de pedra parecia simples por fora, mas na verdade era cheio de camadas e armadilhas. Normalmente, romper esse tipo de proteção exigiria um esforço considerável. Mas agora que os 2 golems primevos estavam mortos, o que quer que acontecesse aqui em seguida era algo que o clã Zipli não teria escolha a não ser abafar em silêncio. Naquele momento, uma esfera de poder começou a se formar lentamente na mão de Jin Hunkandel, densa e instável, vibrando com uma força contida. A esfera de forma vaga se dividiu em 2 metades, uma de fogo e uma de água. Depois de separar as 2 energias, Jin Hunkandel falou consigo mesmo mais uma vez em voz baixa. Foi por isso que os 2 poderes continuaram ficando mais fortes a cada segundo que passava, mais brilhantes, mais misteriosos e mais difíceis de controlar. Mesmo enquanto se transformavam em sua mão, Jin Hunkandel calculou calmamente seu próximo movimento mais uma vez. Vou usar um pouco de calor. Com essa decisão silenciosa, ele ativou a técnica Fire Blast. Uma poderosa onda de energia explodiu na mesma hora, sacudindo o espaço ao redor com tanta violência que toda a área pareceu tremer com o impacto. Em outro lugar, uma voz furiosa soou de repente, carregada de incredulidade. Que porra vocês fizeram? Vocês mandaram ele numa missão em território do clã Zipli. Ficaram malucos? Miu Hunkandel e Anne Hunkandel, machucadas e com dificuldade, estavam sentadas no chão enquanto aguentavam a bronca pesada. Aquele garoto é uma criança 10 anos mais nova que vocês, disse Luna Hunkandel com firmeza. Por que vocês fariam uma coisa dessas? Diante disso, uma delas finalmente respondeu. Você realmente não sabe por quê, irmã Luna? Luna Hunkandel rebateu na mesma hora. Na verdade, e se eu realmente não souber? Ou vocês estão querendo dizer que 2 porta-bandeiras do nosso clã estão disputando o poder com Jin Hunkandel? Um garoto que acabou de entrar na classe intermediária, e vocês, porta-bandeiras, estão tratando ele como um rival numa disputa entre porta-bandeiras? Mas vocês não foram longe demais? Não existe pelo menos uma regra não escrita numa guerra entre clãs de 2 estrelas? As 2 ouviram em silêncio, sem conseguir dizer nada, enquanto as palavras de Luna Hunkandel caíam uma após a outra sobre elas. Então Luna Hunkandel se virou para ir embora, mas não antes de soltar uma última frase por cima do ombro. Vocês deviam se envergonhar, porque eu sinto uma vergonha profunda por vocês serem porta-bandeiras deste clã. E depois de ouvir isso, uma delas finalmente gritou em frustração, irmã mais velha, você nunca ligou para poder desde o começo. Então com que direito você nos julga assim? Luna Hunkandel respondeu com uma calma firme e cortante, eu não estaria dizendo nada disso se vocês realmente conseguissem derrotar Jin Hunkandel. No momento em que essas palavras caíram, os 2 irmãos mais novos só conseguiram encará-la em choque. Soltaram, completamente pegos de surpresa pela franqueza dela. Então Luna Hunkandel deu o resultado que realmente importava. Jin Hunkandel já concluiu a missão em território do clã Zipli. Nossa mãe vai receber o relatório imediatamente. A voz dela era firme e estável, sem deixar espaço para desculpas ou negação. Tenho certeza de que agora vocês entendem por que eu disse que estava envergonhada. O olhar de Luna Hunkandel continuou afiado enquanto ela seguia. No fim das contas, tudo o que vocês fizeram foi ajudar aquele garoto a ficar mais forte. Eu nem sei se já houve algum caso na história dos Hunkandel em que porta-bandeiras acabaram se humilhando enquanto tentavam colocar o irmão mais novo no lugar dele. Agora saiam. Depois de ouvir isso, os 2 só conseguiram abaixar a cabeça e responder, cheios de vergonha, entendemos. Bem quando os 2 estavam prestes a sair da sala em silêncio, Luna Hunkandel chamou de novo de repente, fazendo os 2 pararem na hora. E mais uma coisa, disse ela, agora com a voz mais baixa,
mas nem um pouco menos séria. Pelo que eu vi, Jin Hunkandel não é especialmente nobre. Luna Hunkandel deixou aquelas palavras no ar por um instante antes de terminar. De agora em diante, é melhor vocês dois tomarem cuidado com ele. Eu estou falando sério. Aquilo não era um elogio, e também não era deboche. Era um aviso claro. Esse único aviso fez o clima da sala ficar pesado de uma vez. Por um curto momento, ninguém disse nada, e o silêncio só deixou a tensão ainda maior. Mas, mesmo assim, Luna Hunkandel acrescentou por fim, com um tom um pouco mais brando, vocês ainda são meus irmãos mais novos. Essas palavras carregavam mais calor do que a bronca de antes, mesmo sem ela dizer mais nada. Algum tempo depois, só Luna Hunkandel continuava na sala. Então Mr. Snane entrou carregando algumas coisas e soltou um suspiro surpreso. Sinceramente, é difícil acreditar que a jovem senhorita voltou e já começou a disciplinar as irmãs mais novas. Como sua ama, achei que você já tinha chegado numa idade em que seria um pouco mais tranquila. Ao ouvir isso, Luna Hunkandel só conseguiu olhar para ela sem reação, em total incredulidade. Na minha idade, tranquila, pensou. Mas a mulher mais velha voltou a falar logo em seguida, desta vez com um tom mais gentil. Bom, também é verdade que a jovem senhorita passou por uma vida bem difícil. Estou preocupada com as jovens senhoritas, disse Mr. Snane enquanto servia o chá com a facilidade de sempre. Young Master Jin Hunkandel não é do tipo que esquece as coisas. Luna Hunkandel perguntou em silêncio a opinião dela. Nani, você também acha que aquelas duas não são páreo para Jin Hunkandel, não é? Mr. Snane respondeu sem hesitar. Sim. Pelo menos pelos próximos 5 anos, eu não acho que elas consigam derrotar Young Master Jin Hunkandel, nem mesmo em um duelo oficial. Elas agiram com pressa demais. Luna Hunkandel franziu a testa na mesma hora e respondeu, não diga uma coisa tão cruel. Elas ainda são jovens, imaturas e inconsequentes. Mesmo defendendo as duas, ela não parecia totalmente convencida nem das próprias palavras. Então Luna Hunkandel mudou de assunto. Nani, você investigou o que eu pedi? Mr. Snane olhou de volta para ela e perguntou em resposta, você quer dizer a pessoa que tentou assassinar Young Master Jin Hunkandel, certo? Sim, respondeu ela, antes de continuar por conta própria. Definitivamente não foram as duas jovens senhoritas. Na época, elas ainda estavam na classe intermediária, então não existe motivo real para continuar investigando elas. Luna Hunkandel assentiu de leve. Você tem razão. Provavelmente também não foi Mary Hunkandel, Yona Hunkandel ou os Tona Twins. Isso reduziu ainda mais a lista. Os nomes que restaram então foram colocados um por um, Joshua Hunkandel, Diffus Hunkandel, Jin Hunkandel, Viggo Hunkandel e Huntia Hunkandel. Fora Jin Hunkandel e Viggo Hunkandel, vai ser muito difícil investigar os outros direito, disse Luna Hunkandel, pensando com cuidado em cada possibilidade. Tomando um gole lento de chá, Luna Hunkandel continuou, claro, os outros 3 têm uma base forte por trás deles. Os olhos dela continuavam baixos sobre a xícara, mas a mente já estava vários passos à frente. Vamos acabar com uma dor de cabeça enorme se tentarmos cavar isso agora. Por enquanto, é melhor só observar. Se continuarmos investigando com um único objetivo na cabeça, só vamos arrumar problema para nós mesmos. O julgamento dela era cauteloso, mas também realista. Mr. Snane soltou uma risadinha ao ouvir isso. Uma decisão sábia, minha lady. Apesar de todas as tentativas contra o jovem mestre, ele ainda cresceu saudável e forte. Você não precisa se preocupar tanto. As palavras dela eram uma tentativa de confortar Luna Hunkandel, nem que fosse só um pouco. A cena voltou para Jin Hunkandel. No momento em que entrou, ele chamou em voz animada, Jin MC Loran, Murakan, voltei. Havia uma leveza rara na expressão dele, daquele tipo que só aparecia quando ele retornava vivo de um perigo. Jin MC Loran ficou tão emocionada ao vê-lo que quase chorou ali mesmo. Young Master, fico tão feliz que você tenha voltado em segurança. O alívio dela era óbvio,
estampado no rosto e na voz trêmula. Jim Hunkandel tentou tranquilizá-la na hora. Eu estou bem. Sou forte. Daqui a pouco, provavelmente você nem vai mais conseguir me vencer. Ele falou de um jeito leve, quase brincando, mas Gillian MC Lora ainda estava profundamente abalada. Ela apertou a mão dele com força e disse, aquele lugar era extremamente perigoso. Se alguma coisa tivesse acontecido com você, eu teria jogado minha vida fora por vingança. Ao ouvir uma lealdade tão dramática ali do lado, Muraka imediatamente começou a suar frio. Little Straverry, não falam umas coisas assustadoras dessas, murmurou Murakan, visivelmente desconfortável. Então ele se virou para Jim Hunkandel e perguntou com uma voz mais séria, Ei, garoto, você relatou tudo direitinho? Jim Hunkandel respondeu na mesma hora, sim. A essa altura, todo mundo provavelmente acha que eu só consegui porque tive ajuda, mas sinceramente, eu não ligo para isso. Então o tom dele mudou. Mais importante, deem uma olhada nisso vocês dois. A curiosidade de Murakan foi despertada na mesma hora. Hã? O que é isso? Jim Hunkandel tirou o frasco contendo o fragmento de pedra que havia recuperado do golem e ergueu para os dois verem. Então explicou com um tom calmo, mas sério, isso é o coração de um golem primevo. As palavras caíram pesadas, fazendo o objeto dentro do frasco parecer ainda mais sinistro do que já era. Os dois se aproximaram e examinaram o frasco com curiosidade evidente. Murakan foi o primeiro a reagir, e não conseguiu esconder a surpresa. Você deu sorte. Já que voltou inteiro, isso significa que o golem deve ter falhado de algum jeito. Achei que você só tivesse encontrado isso nos escombros depois. Mas Jim Hunkandel revelou a verdade com calma, e ela era muito pior do que isso. Os dois guardas de lá se transformaram em monstros e me atacaram. Não importava onde eu cortasse, eles continuavam se regenerando. Isso aqui só saiu depois que eu atravessei o coração deles. A voz dele continuou firme, mas a lembrança em si claramente estava longe de ser algo comum. Ao ouvir isso, Muraka não conseguiu evitar se chocar por dentro. Um golem primevo, só o nome já carregava um peso que fazia a sala parecer mais fria. Primeiro foi a armadura viva gigante, e agora um golem primevo. Afinal, o que diabos o Clozipli está tentando fazer? Depois de pensar por um instante, Murakan falou de novo, agora mais sério do que antes. Se o que você está dizendo é verdade, então isso provavelmente é uma das obras-primas secretas do clã Zipli. E você disse que aquelas ruínas ficam dentro do território deles, certo? Jim Hunkandel assentiu sem hesitar. Isso mesmo. Murakan ouviu aquilo e ficou pensativo por um momento, com a expressão escurecendo enquanto refletia sobre o que aquilo significava. Tira um tempo para descansar, disse Murakan por fim. Eu e você precisamos voltar àquele lugar. Ao ouvir isso, Jim Hunkandel abaixou o olhar, surpreso, claramente sem esperar uma decisão tão rápida. Murakan explicou com uma expressão séria, acho que eu preciso interrogar eles diretamente. Não havia nenhum traço da preguiça habitual dele naquele momento. O que diabos está acontecendo de verdade por lá? Enquanto Murakan falava, Jim Hunkandel também pesava isso na própria cabeça. Ele hesitava em voltar por causa dos golems primevos, mas com Murakan ao seu lado, com certeza seria mais seguro. E se a sorte estivesse do lado dele, talvez até conseguisse encontrar a fonte de mana enquanto estivesse lá. De qualquer forma, o clã Zipli tentaria enterrar toda essa história e encobrir tudo de qualquer jeito. Depois de pensar bem, Jim Hunkandel assentiu e deu sua resposta. Tudo bem. Vou arrumar tempo para isso. Ele já tinha decidido que isso era algo que não podia ignorar. Logo depois que a missão foi concluída, Kajin Romero e os Rice Brothers também voltaram ao clã Hunkandel. Enquanto isso, Miu Hunkandel e Anne Hunkandel tiveram seus títulos de cadete revogados e foram expulsas do clã. Para cadetes, era uma punição extremamente dura, mas não houve uma única pessoa que sentisse pena delas. Então, em junho de 1795, outro impacto pesado ecoou em algum lugar, seguido de um grito forte. Pare!
Elder Shiron Hunkandel falou com autoridade grave. Jim Hunkandel, a partir de hoje, seu treinamento com Pure Stone acabou. A partir de amanhã, só os Tona Twins vão vir. Jim Hunkandel respondeu com respeito, sim, tio. Só a Itona Hunkandel, que estava parada atrás, ouviu aquelas palavras e acabou ficando com lágrimas escorrendo pelo rosto de pura admiração. Estou com tanta inveja, pensou. Então Elder Shiron Hunkandel continuou, além disso, Jim Hunkandel, parece que seu treinamento matinal com os cadetes não é mais necessário. Na semana que vem, o chefe do clã deseja falar pessoalmente com você. Esse anúncio fez o queixo dos irmãos gêmeos cair na hora, enquanto o próprio Jim Hunkandel permaneceu calmo por fora, como se já esperasse que algo assim pudesse acontecer. Os dois começaram a cochichar um com o outro imediatamente, embora suas vozes estivessem altas o bastante para todo mundo por perto ouvir. Será que o pai quer que Jim Hunkandel já vire um porta-bandeira temporário? Um porta-bandeira temporário significa que ele vai ter que deixar o clã Hunkandel e conquistar honra por conta própria antes de se tornar um verdadeiro porta-bandeira, né? Ele teria que agir sozinho, sem nenhuma ajuda do clã. As vozes dos dois carregavam ao mesmo tempo espanto e incredulidade. Mais tarde, quando estava em um lugar onde ninguém podia vê-lo, Jim Hunkandel cerrou o punho com força e comemorou em silêncio. Finalmente! Não vou mais precisar continuar me preocupando com os outros atrapalhando meu caminho, e vou poder ficar mais forte exatamente do jeito que eu quero. Ao pensar nisso, ele não conseguiu mais segurar e abriu um sorriso de felicidade genuína. Era o tipo de sorriso que vinha de um alívio profundo, não de orgulho. A cena mudou mais uma vez, agora para o mundo exterior. O grupo de Shiron Hunkandel ainda avançava pela estrada, seguindo em marcha constante sem parar sob o céu aberto. Khan, andando um passo atrás, falou, chefe do clã, estamos a apenas umas 2 horas do Sword Garden agora. Shiron Hunkandel respondeu com um suspiro resignado, aquele filho que tive já mais velho realmente é inacreditável. Ele fica interrompendo meu treinamento. Em certo momento, eu até pensei em me isolar no Black Sea por 10 anos, mas agora, já faz quantos anos mesmo? Khan não segurou o elogio ao continuar. Desde a fase do Thunder God, eu já sentia que Young Master Jim Hunkandel não era uma criança comum. Mas nunca imaginei que ele acabaria se tornando tão extraordinário. As coisas que ele fez no Sword Garden realmente me deixaram chocado. Depois de ouvir isso, Shiron Hunkandel ficou em silêncio por um momento e pensou no assunto de verdade. A expressão dele mostrava que as palavras de Khan tinham tocado bem perto da verdade. O espírito de luta daquele garoto não é brincadeira, disse Shiron Hunkandel por fim. Mesmo quando ainda era bem novo, desde a primeira vez que o vi na plataforma do Thunder God, os olhos dele sempre queimavam de ódio. O tom dele era calmo, mas era impossível não perceber o quanto ele se lembrava disso com clareza. Mesmo que ele tentasse esconder, eu ainda não consigo esquecer o jeito como ele provocou os irmãos mais velhos assim que entrou no Sword Garden. Para Shiron Hunkandel, aquela lembrança era vívida demais para ser tratada como simples imprudência infantil. Tenho certeza de que ninguém ensinou ele a fazer isso. E mesmo assim, como o mais novo, ele entendeu instintivamente a lei da selva dali, que, se quisesse sobreviver, precisava eliminar os rivais primeiro. Naquela época, o jovem Jim Hunkandel tinha falado com total confiança. No entanto, pai, eu também sou talentoso em me livrar dos meus inimigos. As outras crianças entendiam isso, então tentaram encurralar o garoto e pressioná-lo de todo jeito que podiam. E, mesmo assim, quando tudo acabou, a missão ainda tinha sido concluída. Só esse resultado já dizia mais do que qualquer desculpa ou reclamação poderia dizer. É só olhar o resultado. O anúncio veio logo depois, o caçula da família tinha concluído com sucesso a missão da Relíquia Collins. Não importava quantas vezes os irmãos mais velhos o empurrassem para o perigo e para a morte, ele sempre sobrevivia, voltava e aparecia ali de novo. Ele já chegou ao nível de 5 estrelas agora. Para ser sincero, disse Khan, falando com uma admiração clara por Jim Hunkandel, não foi só um incidente nas ruínas que chamou minha atenção. Foi a primeira missão que você deu ao jovem mestre.
Ele teve que enfrentar sozinho uma tribo inteira de lobos brancos, e mesmo assim, ainda conseguiu vencer. O líder do clã não rejeitou aquele elogio. Em vez disso, concordou com ele. Sim, eu também achei que ele usaria seus subordinados como escudo e acabaria com a tribo dos lobos brancos desse jeito. Mas quem diria que ele resolveria isso pessoalmente? Ao fazer isso, ele provou que os juramentos que fez para mim não eram palavras vazias. Então Khan perguntou de novo, querendo ter certeza. Líder do clã, o senhor realmente acredita que ele exterminou a tribo dos lobos brancos inteira sozinho? A pergunta de Khan saiu com cuidado, mas a curiosidade nela era óbvia. Shiron Hunkandel respondeu sem a menor pausa. Claro. Então, num tom mais sério, acrescentou, bom, se quisermos ser exatos, não foi totalmente sozinho. Mas, mesmo assim, ele é uma criança interessante. Desta vez, eu pretendo perguntar a ele direito sobre isso. Enquanto a conversa continuava, o enorme portão finalmente apareceu bem à frente deles, se erguendo à distância como uma muralha silenciosa. Shiron Hunkandel desceu com uma presença imponente e majestosa, cada movimento carregando a autoridade natural do líder do clã. Dos dois lados, duas fileiras organizadas de soldados estavam esperando e o receberam com o maior respeito. Um coro em uníssono ecoou pelo ar. Saudações, líder do clã! Rosa Hunkandel e Luna Hunkandel também estavam ali para recebê-lo pessoalmente. Rosa Hunkandel falou primeiro. Estávamos esperando pelo senhor, líder do clã. Shiron Hunkandel seguiu em frente e a elogiou. Rosa, você foi muito bem. Rosa Hunkandel lançou um rápido olhar para Joshua Hunkandel, que estava ao lado dela como se estivesse se exibindo, e disse, de forma alguma. Ele preparou tudo sozinho, então quase não sobrou nada para eu fazer. Shiron Hunkandel continuou em um tom seco. Se, como você diz, essas crianças já crescidas estão resolvendo tudo tão bem sozinhas, então talvez eu nem tivesse motivo para deixar o Black Sea. Essas palavras fizeram Joshua Hunkandel travar no lugar, e sua expressão endureceu na mesma hora. O convidado que vamos receber hoje provavelmente vai ficar muito sensível com a minha presença. Isso não só dificultaria ainda mais as coisas para meus filhos? As palavras dele pareciam casuais por fora, mas o sentido por trás delas era afiado. Enquanto passava por ali, ele não conseguiu evitar lançar para Rosa Hunkandel um olhar insatisfeito, daqueles que revelam tudo o que ele pensa sem precisar dizer mais nada. Rosa Hunkandel, sem perceber aquele olhar, continuou falando animada. Isso mesmo. Durante 10 dias inteiros, preparamos todos os seus pratos favoritos. Shiron Hunkandel respondeu, muito bem. Estou realmente ansioso por isso. A resposta foi calma, mas os olhos dele já estavam voltados para outro lugar. Então, naquele exato momento, o olhar afiado de Shiron Hunkandel parou em algo incomum. Era a visão de duas espadas penduradas no cinto de alguém, colocadas ali de um jeito que chamou sua atenção na hora. Então Shiron Hunkandel chamou, Jin Hunkandel. Vigo Hunkandel. Vigo Hunkandel, que já começava a suar, respondeu, sim, pai. Shiron Hunkandel perguntou na mesma hora, você entregou ao caçula a espada que eu lhe dei? Vigo Hunkandel hesitou, claramente sem saber como responder. Isso. Foi tudo que conseguiu dizer de início. No fim, ele só pôde responder com honestidade. Nosso irmão caçula tirou isso de nós. Nós dissemos que, se ele concluísse a missão das ruínas Collins, nós daríamos a ele, então. Antes mesmo de Vigo Hunkandel conseguir terminar a explicação, Shiron Hunkandel de repente abriu um sorriso divertido e satisfeito. Então ele caiu numa gargalhada forte que ecoou ao redor, sem conseguir se segurar nem um pouco. Ah! Rindo, ele colocou a mão no ombro de Jin Hunkandel e disse, muito bem. Só lembre de achar um jeito de pegar de volta depois. O caçula é bem esperto, não é? Às vezes eu realmente me pergunto se ele é mesmo meu filho. As palavras eram brincalhonas, mas o orgulho por trás delas era impossível de ignorar. Algum tempo depois, Shiron Hunkandel estava ao lado de Jin Hunkandel. Ele falou primeiro, com uma voz mais calma.
Deve ser a sua primeira vez participando de um baile assim, certo? Jim Hunkandel respondeu educadamente, sim, pai. Ao dizer isso, Jim Hunkandel pensou em silêncio. Na minha vida passada, graças ao meu mestre, eu consegui participar de alguns bailes organizados por outros clãs. Mas nem uma única vez me permitiram participar de um baile organizado pela própria família principal. E, nas raras ocasiões em que fui convidado para algo parecido, eu sempre me escondia como um criminoso, mantendo a cabeça baixa nas sombras. Mas agora, estou aqui ao lado do meu pai como um convidado de honra. Claro, essa mudança só veio ao custo de morrer uma vez antes. Um brilho frio passou pelos seus olhos. Naquele momento, Shiron Hunkandel continuou, como você provavelmente já sabe, nosso clã não realiza bailes com muita frequência. Isso porque só fazemos isso em ocasiões realmente significativas e dignas de celebração. Isso também significa que a sua conquista é algo que merece reconhecimento. Jim Hunkandel respondeu com uma voz calma e respeitosa, obrigado, pai. Então Shiron Hunkandel bateu no ombro do filho e perguntou, quantos convidados você acha que estarão aqui esta noite? Jim Hunkandel deu sua estimativa sem muita hesitação. Acho que cerca de 1000 pessoas. Shiron Hunkandel assentiu, concordando. Isso mesmo. Ouvi dizer que vamos receber mais ou menos essa quantidade de convidados. São cerca de 200 a mais do que no último baile que fizemos, 7 anos atrás. Você sabe o que isso significa? Ele perguntou de novo. Jim Hunkandel respondeu com a mesma calma. Significa que a reputação da nossa família cresceu ao longo dos últimos 7 anos. Outros clãs também podem realizar bailes com 1000 convidados, mas as pessoas reunidas aqui hoje são todas figuras excepcionalmente influentes e extraordinárias. Jim Hunkandel entendeu que esse número não falava só de tamanho, mas de peso. Nos últimos 7 anos, tudo o que eu fiz foi treinar e matar monstros no Black Sea, disse Shiron Hunkandel, como se estivesse falando de algo simples e óbvio. E, mesmo assim, a reputação do nosso clã só continuou crescendo. Isso porque eu sou o único Genesis Knight desta era. Sua voz continuou firme, mas a verdade por trás dessas palavras era imensa. Isso significa que, se eu desaparecesse, há uma grande chance de que a maioria das pessoas reunidas aqui virasse as costas para a família Hunkandel na mesma hora. Não era autoglorificação. Era uma declaração direta da realidade. Depois de ouvir isso, Jim Hunkandel admitiu por dentro, é verdade. Sem o pai, como o clã Hunkandel poderia manter esse nível de prestígio esmagador? Meu clã e o clã Zipli podem ser as duas maiores potências agora, mas, no momento em que o pai desaparecer, a diferença de força militar entre nós vai continuar aumentando. No fim, o clã Zipli se tornaria a força mais poderosa de todas. O pensamento era frio, mas também era honesto. Então Jim Hunkandel fechou lentamente a mão em punho, como se juntasse sua determinação, e finalmente falou. Pai, se o senhor não estivesse mais aqui, e todas essas pessoas virassem as costas para nós, e o clã Zipli entrasse para nos esmagar enquanto já estivéssemos caindo, nos empurrando para um beco sem saída, então eu abandonaria este clã. Ele disse isso com um rosto calmo, calmo até demais para palavras assim. Ao ouvir isso, Shiron Hunkandel olhou para ele em total incredulidade. O quê? A única palavra saiu mais dura do que ele esperava. Jim Hunkandel explicou imediatamente, sem vacilar. Se o clã Hunkandel desmoronar só porque o senhor não está mais aqui, então isso só prova que o próximo líder do clã é incompetente. Eu não tenho intenção de morrer uma morte sem sentido sob um líder de clã desses. Quantas fraquezas de outras famílias o nosso clã tem atualmente? Ao ouvir a mudança repentina de assunto, Shiron Hunkandel perguntou, confuso, fraquezas? Sim, respondeu Jim Hunkandel na hora. Em troca de devolver a espada que peguei do irmão Vigor Hunkandel, eu pedi que ele me mostrasse os contratos de cooperação que só os porta-bandeiras podem ler. O chefe da família Vange enganou o imperador e desviou o dinheiro do Tesouro Nacional. Mas, como eles têm nosso apoio, ainda podem aparecer sem vergonha nenhuma neste baile. A família clã pediu recentemente que ajudássemos a eliminar magos do clã Zipli.
A jovem dama da família Herald vendeu escondidos tesouros da própria família para sustentar seu vício em jogos, e eles pediram que nós os recuperássemos. Ah, e eles também ainda não pagaram a taxa de cooperação. Só de olhar aquilo, eu já descobri várias fraquezas capazes de matar pessoas sem nem sacar uma lâmina. E deve haver muito mais escondidas nos contratos que só você e a mãe podem ver. Chiron Hunkandel não conseguiu deixar de perguntar, genuinamente surpreso. Então, mesmo sem mim, você quer dizer que esta família ainda poderia se proteger usando essas coisas? Jin Hunkandel respondeu com total confiança. Se a pessoa que lidera o clã Hunkandel não for um Genesis Knight, então o sucesso ou o fracasso depende inteiramente de quão habilidosa ela é em negociação e pressão. É verdade, admitiu Chiron Hunkandel. No entanto, não somos os únicos que guardam as fraquezas dos outros. O clã Zipli também possui tantos segredos em mãos quanto nós. Jin Hunkandel respondeu sem parecer surpreso nem um pouco. Eu sei. Mas o clã Zipli nunca vai ser capaz de usar essas coisas de forma tão eficiente quanto nós. Chiron Hunkandel olhou para o filho, ainda jovem e estranhamente composto, e ficou pensativo, observando-o com um interesse cada vez maior. Por quê? Ele perguntou. Jin Hunkandel respondeu na mesma hora. Por que fazer o papel de vilão é o papel do clã Hunkandel? Então, se o próximo líder do clã possuir tantas armas assim e ainda não conseguir usá-las direito, então eu com certeza abandonaria este clã sem hesitar nem por um segundo. Depois disso, eu passaria quantos anos fossem necessários me preparando para me vingar do clã Zipli. Chiron Hunkandel ouviu aquelas palavras destemidas, então esfregou o queixo e sorriu, claramente achando a resposta de seu filho caçula muito mais interessante do que chocante. Ah, vingança, é? Entendi. Chiron Hunkandel soltou uma risada baixa antes de acrescentar, bom, primeiro você precisa continuar vivo se quiser se vingar. Nada mal. Havia aprovação na voz dele, áspera e direta, mas sem dúvida verdadeira. Depois de dizer isso, ele olhou mais uma vez para o filho caçula e pensou consigo mesmo que os outros nunca ousariam falar sobre o colapso do clã Hunkandel bem na frente dele. Eles ou mentiriam para agradá-lo, ou desabariam e começariam a reclamar, mas o caçula tinha exposto calmamente suas verdadeiras intenções com uma inteligência surpreendente. Um sorriso satisfeito surgiu devagar no canto da boca de Chiron Hunkandel, pequeno, mas impossível de esconder. Que pena que eu o tive tão tarde, pensou ele. Parece que ele carrega o talento de Luna Hunkandel, o instinto bestial de Mary Hunkandel e o senso de batalha de Diffus Hunkandel ao mesmo tempo. Eu vou manter a posição de líder do clã Hunkandel por pelo menos mais 10 anos, no máximo 15. Nesse ritmo, talvez eu realmente vivo bastante para ver se o caçula consegue abalar a sucessão deste clã até o fundo. Depois de organizar isso na cabeça, Chiron Hunkandel se virou e começou a se afastar. Dizendo enquanto andava, parece que a maioria dos nossos convidados já chegou. Vamos entrar. Jin Hunkandel respondeu respeitosamente, sim, pai. Então, depois de andar só um pouco mais, Chiron Hunkandel falou de novo. Ah, e depois da festa, tem uma coisa que eu quero discutir com você. Fique onde está até eu mandar chamá-lo. Ao ouvir isso, Jin Hunkandel fechou o punho em silêncio e pensou, a avaliação para se tornar um porta-bandeira. Pelo visto, assim que a festa acabar, eu vou deixar o clã por um tempo, pelo menos temporariamente. Esses próximos dias de banquete vão parecer muito longos. Jin Hunkandel olhou para as costas de Chiron Hunkandel e sorriu de leve para si mesmo. Mas, bem naquele momento, um servo entrou correndo com o pânico estampado no rosto e gritou. Líder do clã! Chiron Hunkandel parou e perguntou de forma ríspida, o que foi agora? O servo respondeu às pressas, um convidado não convidado chegou. Ao ouvir isso, a expressão de Chiron Hunkandel ficou desconfiada na mesma hora. O quê? Uma sensação ruim subiu pelo peito dele. Um convidado não. Convidado, não podia ser. O clã Zipli. E realmente, abaixo deles estava um grupo de figuras vestidas com roupas discretas e secretas. Chiron Hunkandel perguntou com o rosto fechado, o quê? O clã Zipli?
O servo respondeu na mesma hora, sim, senhor. São 5 no total. Quem é? O segundo filho, Veradin Zipri. Ao ouvir isso, Shiron-Hunkandel não conseguiu deixar de praguejar baixinho, irritado. Que bando insolente! Então Shiron-Hunkandel deu uma ordem a Anser. Mande Veradin Zipri cair fora. Deixe entrar só os outros 4 membros do clã. Não vá você mesmo. Mande outro servo. Anser se curvou na mesma hora e respondeu, sim, senhor. Quanto a Jin-Hunkandel, ele continuou parado atrás deles, calculando em silêncio. Era verdade que chegar sem aviso daquele jeito era extremamente rude, mas barrar o segundo filho do clã Zipri de forma tão completa que ele nem pudesse passar pelo portão. Bem nesse momento, Shiron-Hunkandel de repente se virou de volta e lançou sobre ele um olhar afiado e questionador. Você acha que fui duro demais ao lidar com isso? Jin-Hunkandel imediatamente respondeu, não, eu achei revigorante. No momento em que Veradin Zipri deixou a emoção superar a razão e entrou com seus homens, ele ignorou a permissão do líder do clã Hunkandel e tratou o Sword Garden como se não significasse nada. Isso não é algo que alguém possa simplesmente deixar passar no Sword Garden, exatamente como o senhor disse. Veradin Zipri vai obedecer às minhas palavras, ou vai deixar as 2 pernas para trás antes de conseguir voltar para casa. A ameaça foi dita de forma tão casual que pareceu ainda mais fria. Está na hora de começar a festa, disse Shiron-Hunkandel, e então voltou a andar para frente sem parar mais uma vez. Quando chegou em frente ao salão e ficou bem acima da multidão reunida, Shiron-Hunkandel ergueu a voz e falou alto. Obrigado a todos por terem vindo. Eu sou Shiron-Hunkandel, líder do clã Hunkandel. E também é graças ao filho que tive nos meus anos mais tardios que tenho o prazer de estar aqui assim hoje. Então, primeiro, eu gostaria de agradecer ao meu filho caçula, Jin-Hunkandel. Depois de ser apresentado daquele jeito, Jin-Hunkandel, de pé ao lado dele, fez um aceno calmo e educado com a cabeça. Então Shiron-Hunkandel continuou, como todos vocês já sabem, em um banquete dos Hunkandel. Existem apenas 2 regras que vocês realmente precisam manter em mente. Primeiro, se alguém ficar bêbado e começar uma briga, os cavaleiros vão arrastá-lo direto para a arena. O perdedor deve se render, e o vencedor deve mostrar misericórdia ao derrotado. Porque, acima de qualquer outra coisa, isso ainda é uma festa. As palavras dele soaram quase civilizadas, mas o clima por trás delas estava longe de ser gentil. Depois de ouvir isso, Jin-Hunkandel não conseguiu deixar de olhar de lado e murmurar por dentro, incrédulo. Então é assim que um banquete dos Hunkandel realmente é. Aquilo era uma reunião com mais de 1000 das pessoas mais influentes do continente, e cada uma delas estava envolvida em alianças complicadas, rancores, dívidas e intenções escondidas. Se aquilo fosse uma festa comum, eles trocariam alguns insultos educados embrulhados em sorrisos e deixariam por isso mesmo. Mas aquela era uma celebração realizada no Sword Garden. Desde que obedecessem às 2 regras estabelecidas por Shiron-Hunkandel, eles não podiam matar seus inimigos, mas ainda podiam espancá-los o bastante para deixar um recado bem público, e a partir daquele momento eles seriam oficialmente vistos como o lado mais forte. Depois do anúncio, Shiron-Hunkandel concluiu com, agora então, todos vocês, aproveitem. De pé ao lado dele, Jin-Hunkandel soltou um sorriso de escárnio em silêncio por dentro. Este clã é realmente insano. Bem nesse momento, Shiron-Hunkandel se virou para Jin-Hunkandel e acrescentou, você também. Jin-Hunkandel olhou para ele, confuso por um instante. Então Shiron-Hunkandel continuou, como se estivesse dando instruções perfeitamente normais, se encontrar alguém adequado, você também pode arrastá-lo para fora. Mas você não tem permissão para desafiar alguém que claramente pareça mais fraco que você, a menos que essa pessoa tenha insultado você ou insultado este clã. Jin-Hunkandel sorriu, claramente satisfeito, e respondeu, sim. E eu também entendo que, não importa o que aconteça, eu não posso perder. Enquanto Shiron-Hunkandel continuava andando, ele jogou mais algumas palavras por cima do ombro. Claro. Se você perder, eu vou tomar de volta tudo que você ganhou.
Não só a espada, mas também o seu status. Atrás dele, Jin Hunkandel baixou a cabeça e respondeu, vou me lembrar disso. Então ele olhou para as costas do pai e pensou, olhando agora, esta é a primeira vez que eu realmente consigo falar com meu pai desse jeito. Era o tipo de momento que eu nem ousaria sonhar em ter na minha vida passada. Agora há pouco, aquilo realmente foi uma conversa bem harmoniosa entre pai e filho. Mas criar um laço próximo de pai e filho, ou me tornar algum filho obediente, nunca fez parte dos meus planos nesta vida. Nesta vida, a única coisa que eu realmente quero é superar meu pai. É isso que mais importa. Naquele mesmo momento, as pessoas lá embaixo no salão já estavam se reunindo em grupos, conversando, rindo, observando umas às outras e medindo o ambiente com cuidado. Jin Hunkandel estava parado sozinho com um copo de água na mão quando os Tona Twins apareceram de repente, um de cada lado dele, ambos com expressões animadas. Ah! Parabéns por chegar ao nível 5 estrelas, Jin Hunkandel. Os dois bateram no ombro dele com sorrisos animados e acrescentaram, tudo bem se a gente conversar um pouco, né? Jin Hunkandel respondeu na hora, claro. Então ele perguntou educadamente de volta, como está indo o treinamento de vocês? Aitona Hunkandel, ao ser perguntado, respondeu alegremente, muito melhor. Desde que troquei para a arma que você sugeriu, meu treinamento melhorou bastante. É mesmo, respondeu Jin Hunkandel, parecendo sinceramente satisfeito. Então, parabéns. Depois disso, Jin Hunkandel se inclinou um pouco para frente e sussurrou, só fiquem aí assistindo até cansarem do espetáculo, certo? Os gêmeos imediatamente começaram a suar frio. Ah, tá bom. Bem naquele momento, alguém se aproximou e falou. É um prazer conhecê-lo, jovem mestre Jin Hunkandel do clã. Eu sou Jin Hunkandel, cortou o homem rapidamente e disse. Ah, você é o primeiro porta-bandeira do clã. Os Tona Twins também abaixaram a cabeça juntos e o cumprimentaram em uníssono. É um prazer conhecê-lo. Então os gêmeos forçaram sorrisos constrangidos e disseram, nós vamos indo agora, Jin Hunkandel. Jin Hunkandel respondeu num tom leve e amigável, tudo bem. Boa sorte no treinamento. Aham. Obrigado. E com isso, os dois saíram apressados juntos quase como se estivessem rolando para longe. Agora sozinho ali, Jin Hunkandel ofereceu ao primeiro porta-bandeira uma saudação educada também. Quando eu era pequeno, ouvi muitas histórias sobre sua bravura. O primeiro porta-bandeira acariciou o queixo e respondeu com um pequeno sorriso. Você está sendo gentil demais. Bem nessa hora, antes que o momento pudesse se assentar, outra pessoa apareceu por trás e deu um tapinha casual na cabeça de Jin Hunkandel. Ei, Jin Hunkandel. O recém-chegado usava um sorriso animado e disse, eu estava me perguntando que tipo de monstro conseguiria chegar ao nível 5 estrelas aos 15 anos, mas no fim você é só uma criança. Você deve ser pelo menos uns 10 anos mais novo do que eu. Prazer em conhecê-lo. Meu nome é Uijiron Ensir. Pego um pouco de surpresa, Jin Hunkandel ficou em silêncio por um momento. Então ele lentamente ergueu o olhar com um leve sorriso afiado e devolveu o cumprimento. Prazer em conhecê-lo também, Uijiron Ensir. Ainda num tom brincalhão, Uijiron Ensir provocou. Você é uma criança bem tensa, não é? Tá certo, eu fui um pouco rude, mas você está reagindo como se eu fosse algum grande desgraçado. Você pode ser um Hunkandel, mas no mundo marcial eu ainda sou seu veterano. Depois de dizer isso, Uijiron Ensir jogou o cabelo para trás com toda a pose, como se tivesse acabado de soltar algo impressionante, e aquela atitude convencida só deixou a situação ainda mais irritante. Uijiron Ensir logo acrescentou, eu só estava demonstrando um pouco de carinho por um júnior. Por que você está tão tenso? Jin Hunkandel olhou direto para ele e respondeu num tom calmo, mas afiado, então escuta com atenção. Uijiron Ensir, do clã Ensir, o que você acabou de fazer foi um insulto às pessoas que me trataram com o devido respeito. Jin Hunkandel ficou ali com as costas eretas e a expressão firme enquanto fazia a acusação sem a menor hesitação. Se você quer usar essa de veterano e júnior, então pelo menos deveria saber como agir com cuidado e consideração.
Depois de ser chamado assim de forma tão direta, o Ijiron Sirk só conseguiu encará-lo por um momento antes de soltar, realmente surpreso. O quê? Jin Hunkandel não parou por aí. Ele imediatamente começou a listar um por um. O primeiro e o segundo porta-bandeiras do clã, os Royal Dragon Knights, o Black King Mercenary Group, eles não são seus veteranos também? Você viu perfeitamente como eles me trataram. Então reconheça seu erro e peça desculpas a eles. O rosto de Ui Jiron Sirk se contorceu de um jeito estranho, deixando difícil saber se ele estava envergonhado, ofendido ou simplesmente atordoado. Jin Hunkandel continuou friamente. Como eu já corrigi você aqui, vou deixar esse assunto terminar assim. Nesse momento, o primeiro porta-bandeira entrou no meio, deu um tapinha no ombro de Ui Jiron Sirk e tentou aliviar a situação. Oh, ora essa, Ui. O jovem mestre Jin Hunkandel acabou de salvar sua vida. Eu aconselho você a ouvir. Os veteranos ao lado deles também entraram para acalmar a tensão. Tudo bem. Eu sempre soube que essa sua boca grande ia te meter em problema um dia. Deixa isso pra lá. Não precisa deixar a situação ainda mais constrangedora do que já está. Depois de ouvir isso, o Ijiron Sirk coçou a cabeça e murmurou: Ah, se todos os meus veteranos estão dizendo isso. Quando finalmente se decidiu, o Ijiron Sirk se curvou respeitosamente diante de Jin Hunkandel. Minhas sinceras desculpas, veteranos. Por favor, perdoem o erro deste júnior. Jovem mestre Jin Hunkandel, também espero que aceite minhas desculpas. Jin Hunkandel respondeu de forma direta: Claro, Sir Ijiron Sirk. Depois disso, o Ijiron Sirk não teve escolha a não ser engolir orgulho e se afastar. Então uma voz surgiu ao lado de Jin Hunkandel. Você realmente tem talento para arrumar inimigos. Seria bom se, de vez em quando, agisse como uma criança normal. Luna Hunkandel tinha aparecido em um lindo vestido azul de ombros à mostra. Jin Hunkandel ficou genuinamente surpreso e chamou: Irmã Luna. Os dois então começaram a caminhar juntos. Jin Hunkandel disse: Hoje, eu estou representando o clã Hunkandel. Havia uma seriedade calma no tom dele, como se quisesse deixar claro que tudo o que tinha acabado de fazer tinha um propósito. Luna Hunkandel assentiu de leve. Você tem razão. Mesmo assim, ela o alertou. Mas e se Ui Jiron Sirk realmente te desafiar para um duelo? Ele parecia estar pelo menos no nível 6 estrelas, talvez até mais. Jin Hunkandel respondeu com confiança tranquila: se ele ousasse fazer isso, o líder do clã e os anciãos da família Sirk interviriam primeiro. Eles estiveram nos observando esse tempo todo. Do outro lado, um dos veteranos ainda estava repreendendo Ui Jiron Sirk. Eu mandei você tomar cuidado com essa boca. Graças ao jovem mestre Jin Hunkandel, você saiu dessa vivo. Luna Hunkandel olhou naquela direção e disse: Então, quando decidiu como responder, você também estava calculando a reação deles. Será que algum nobre te ensinou em segredo a lidar com pessoas desse jeito? Jin Hunkandel girou devagar a água no copo e respondeu: se realmente existisse um professor para isso, eu aprenderia com o maior prazer. Luna Hunkandel pareceu confusa e disse: você só precisa aprender esgrima. Por que coisas como essa importam tanto? Ele respondeu na mesma hora. Talvez seja um pouco difícil para você entender, mas, como o jovem mestre excluído da família Hunkandel, eu preciso de mais do que esgrima se quiser sobreviver. Luna Hunkandel inclinou a cabeça, com a dúvida bem clara nos olhos. É mesmo, murmurou ela. Mas, por dentro, Luna Hunkandel não conseguiu deixar de ficar impressionada. Ele é tão afiado, tão brilhante. Talvez seja exatamente por isso que alguém tentou matá-lo naquela plataforma do Thunder God. Quem será que foi, o irmão que reconheceu o talento de Jin Hunkandel tão cedo? Depois de pensar um pouco, Luna Hunkandel falou de novo. Enfim, eu só vim porque essa é uma festa em sua homenagem, mas, sinceramente, esse tipo de coisa não faz o meu estilo. Eu vou procurar algo mais divertido para fazer. Jin Hunkandel piscou, surpreso. Já. Luna Hunkandel respondeu na hora: sim.
você ainda é baixo demais para dançar comigo. Quando você crescer mais um pouco, vamos dançar juntos. Eu vou te levar para um lugar realmente divertido. Jin Hunkandel respondeu com um sorriso discreto, vou ficar ansioso por isso, irmã. Então Luna Hunkandel disse de repente, antes de ir, acho que devo deixar uma mensagem para os outros, do jeito que você fez, né, Jin Hunkandel. Ao ouvir isso, ele só conseguiu olhar para ela, confuso. O que você quer dizer? Luna Hunkandel não respondeu diretamente. Em vez disso, de repente colocou a mão na cabeça de Jin Hunkandel e o puxou de leve para mais perto, quase como se estivesse fazendo carinho nele. O gesto repentino o deixou completamente desnorteado. Então Luna Hunkandel piscou para ele de forma brincalhona e disse, se eu fizer isso, todo mundo vai entender que eu tenho uma ótima opinião sobre você. Depois disso, a maioria vai ficar cautelosa demais comigo para te tratar com grosseria. Até mais. Jin Hunkandel ficou parado na mesma posição por um momento, ainda tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Sim, tchau, irmã. Assim que Luna Hunkandel foi embora, as pessoas por perto começaram a cochichar imediatamente entre si. Uau, aquela é mesmo a White Whale. Pois é. Ela deve gostar muito do irmão caçula. Não muito longe dali, outra pessoa mordia um lenço e sibilava entre os dentes, ugh, eu estou com tanta inveja. A inveja era tão intensa que parecia até doer. Um dia, Bichel e Briano, eu quero que Lady Luna Hunkandel também toque na minha cabeça. Bulbar e Gaston mordeu o lenço até rasgá-lo de tanta empolgação. Hoje eu me senti inspirado. Vou com certeza escrever um poema em louvor a Lady Luna Hunkandel, e vou recitá-lo a noite inteira mesmo. Bichel e Briano só conseguiu fazer uma careta, sentindo um arrepio na espinha de tão perturbador que aquilo soava. Dá pra você calar a boca de uma vez, disparou Bichel e Briano. Mas, mesmo assim, Bulbar e Gaston ainda parecia profundamente injustiçado pelo fato de Luna Hunkandel ter tocado na cabeça do irmão dela com tanta naturalidade. Naquele momento, uma garota de cabelo azul na altura dos ombros, sentada em uma cadeira de rodas, ergueu o olhar e falou com uma voz calma. Não seja assim, irmão. Isso provavelmente significa muito para o Sr. Bulbar e Gaston. Essa também é a história dele, e é graças a você que eu posso aproveitar esta festa no Sword Garden. Então deveríamos respeitá-lo um pouco mais. Ao ouvir isso, Bichel e Briano só conseguiu cobrir o rosto em rendição impotente. Bulbar e Gaston, por outro lado, pareceu radiante. Como esperado da senhorita Margiela e Briano. Você me entende tão bem. Então ele se animou ainda mais. É uma honra acompanhá-la. Ora, muito obrigada, Sr. Bulbar e Gaston, respondeu ela educadamente. Enquanto isso, Jin Hunkandel estava sozinho em um canto e não conseguiu evitar soltar um suspiro baixo ao ver toda aquela cena se desenrolando ao redor dele. HMPH. Quando aquelas pessoas foram embora, ele pensou consigo mesmo com um cansaço divertido, fazer o papel principal é exaustivo. E onde estão aqueles malditos bastardos dos Zipri, afinal? É irritante, mas será que eu devo ir atrás deles pessoalmente? Jin Hunkandel voltou a calcular as possibilidades, com a mente já correndo à frente da multidão. Bem nessa hora, um copo foi colocado sobre a mesa à sua frente com força suficiente para assustá-lo, arrancando-o dos próprios pensamentos. Um penteado familiar entrou em seu campo de visão, seguido por uma voz suave. Será que esta jovem dama teria permissão para compartilhar uma bebida com a estrela em ascensão da família Hunkandel? Ceres Endorma apareceu com uma expressão assustadoramente sombria, daquelas que parecem elegantes por fora, mas carregam um clima completamente diferente por dentro. Jin Hunkandel fingiu não reconhecê-la e perguntou, e você é? Ceres Endorma se aproximou e se apresentou num tom controlado. Ceres Endorma, do Hidden Palace. Ela lançou um sorrisinho astuto, daquele tipo que torna impossível saber se ela está brincando, testando ele ou os dois ao mesmo tempo. É uma honra conhecê-lo, jovem mestre Jin Hunkandel. Jin Hunkandel respondeu com o mesmo sorriso calmo, acompanhando perfeitamente o tom dela. Ceres Endorma, do Hidden Palace, a honra é minha.
É realmente um prazer conhecê-la, Lady Ceres Endorma. As palavras dele soaram educadas e apropriadas, mas os olhos dele observavam com cuidado cada mínima mudança na expressão dela. Enquanto servia vinho no copo dela, Jim Hunkandel disse com cortesia treinada, "Você é a filha do mestre do Hidden Palace. Eu é que deveria me sentir honrado." Ceres Endorma continuou, "Você tem a mesma idade que eu. Como ficou tão forte sendo tão jovem? Eu realmente invejo o físico inato do clã Hunkandel." Jim Hunkandel respondeu sem falsa modéstia, "Acho que isso também é uma bênção." Então ele devolveu o elogio. "Mas o Hidden Palace também carrega uma linhagem extraordinária. Só posso imaginar o quanto você deve ser preciosa como filha do mestre do Hidden Palace." Ceres Endorma respondeu com a mesma confiança. "Isso mesmo. Eu sou a única filha dela, diferente de você." As palavras escaparam antes que ela parecesse perceber o quanto soaram provocativas. Como se tivesse percebido o próprio erro, ela rapidamente cobriu a boca e se corrigiu. "Espero que isso não tenha soado rude." Jim Hunkandel, mostrando uma calma surpreendente, respondeu, "De jeito nenhum. Todo mundo já sabe que eu sou o filho mais novo em uma casa cheia de irmãos mais velhos. Sinceramente, eu invejo bastante você. Ter muitos irmãos pode ser cansativo." Jim Hunkandel respondeu com cuidado, mas, por dentro, seus pensamentos já estavam indo para outro lugar. "Estranho. Ela definitivamente me reconhece. Então por que ainda não tocou no que aconteceu nas ruínas? Não tem como ela não ter me visto direito naquela hora. Eu nem estava com o rosto sujo." Nesse momento, Ceres Endorma ergueu a taça de vinho e disse com uma expressão subitamente séria, "Agora então, jovem mestre, tem uma coisa que eu gostaria de perguntar." Jim Hunkandel respondeu na mesma hora, "Claro. Pode perguntar, Lady Ceres Endorma." A expressão de Ceres Endorma escureceu e ficou afiada. "Como está sua perna machucada?" Exatamente como esperado. Um leve sorriso ainda permanecia nos lábios de Jim Hunkandel, mas o ar entre os dois já tinha ficado mais frio e pesado. Então ele respondeu abertamente, "Agora está bem. Graças a uma pessoa gentil que aplicou o remédio nela pessoalmente. Sinceramente, nem sei como deveria retribuir essa gentileza." Ceres Endorma respondeu com um traço de sarcasmo, "Você é ainda mais cara de pau do que eu esperava, jovem mestre Jim Hunkandel." "Então por que você estava no Moonwell em Mamit?" ela pressionou. "Acho que você me deve uma explicação. Por sua causa, minha subordinada não conseguiu rastrear o terrorista que estava usando magia lá. Isso me fez perder bastante prestígio. Naturalmente, também me fez pensar se o jovem que deixei ir naquele dia não era, na verdade, o culpado." Jim Hunkandel ouviu sem vacilar e então respondeu com calma. "Você disse magia. Como você pode ver muito bem, eu sou um Hunkandel. Eu realmente pareço um suspeito para você? Tenho certeza de que você sabe muito bem de que tipo de clã eu venho." Ceres Endorma respondeu em uma voz fria e controlada. "Eu não acho que você fosse o terrorista. Mas continua sendo fato que você estava em uma missão para o clã Hunkandel naquela época. Talvez tenha contratado ajuda de fora porque não conseguiu completar essa missão sozinho. E as únicas pessoas que poderiam ser alvo do clã Hunkandel ali eram membros do Hidden Palace. É por isso que acho que você estava lá. E isso não é algo que eu possa simplesmente ignorar."